Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, começar essa quarta-feira dizendo que a hora dos aliados fiéis de Donald Trump chegou e as nomeações estão gerando muito debate, viu, Donizete? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Olha, Matheus, o Trump não quer nem que os nomeados passem por sabatina no Senado, você acredita? Tô sabendo. O que ele está querendo para os Estados Unidos pode comprometer a democracia mais poderosa do mundo, Matheus. Ele quer nomear, não quer que ninguém seja sabatinado. E só está nomeando amigo, viu, Matheus? Até nomeou o Elon Musk para um cargo lá de inovação governamental. Só que a nomeação do Elon Musk, ela é um problema sério, porque ele é fornecedor do governo americano, né? Exatamente. Ele fornece tecnologia. Aí como é que você... É uma mistura do público com o privado fenomenal, né, Matheus? Pois é, Donizete, que negócio é esse? Como é que vai ficar, né? Vai ficar feio, mas o Trump está assumindo dia 20 de janeiro e vai ser uma coisa do outro mundo, tá? Vira a página, Matheus. Vamos mudar de assunto por aqui, Donizete, e que está na discussão também essa questão aí do fim da escala 6x1. Mas quem está gostando é o governo, né, Donizete, desse debate? O Lula encontrou nessa proposta de 6x1 um jeito de acuar a oposição da direita, do PL, de Bolsonaro, e de mudar a pauta dos cortes que ele precisa fazer. Ele já não está usando a palavra cortes, é ajustes. E todo mundo está falando do fim da 6x1. Vamos ouvir até aí o vice-presidente Geraldo Alckmin falando, tem notícia do Estadão. Faça isso aí, Matheus. Vamos lá, vamos ouvir então o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento, a sua discussão. E está sendo discutido, Donizete, mas como a gente está falando aqui, o Estadão hoje traz em sua coluna essa informação de que o governo Lula estimula esse debate para se desviar então do ajuste fiscal. A nota diz o seguinte: o governo Lula ainda não decidiu como vai encaminhar no Congresso a discussão sobre a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1, mas nos bastidores estimula o debate, inclusive com manifestações aparentemente divergentes dos ministros. Por ora, há uma certeza no Planalto. O tema desvia o foco do ajuste fiscal, que é um assunto impopular, pois deve representar cortes e ainda enfrenta entraves para sua definição. Não à toa, os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e Luiz Marinho, do Trabalho, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, que nós acabamos de ouvir, já abordaram a questão publicamente. A ideia inicial, ainda sem aval direto do próprio presidente Lula, é de que o governo não deve tomar o protagonismo desta pauta, mas deixar o tema crescer no Congresso, Donizete. Essa questão do corte aí tá pegando, hein? Ninguém quer falar, olha, 6x1, o Senado, o PT todinho já declarou apoio, tá? Certo. No Ceará, são 7 deputados federais que já assinaram a PEC do fim da 6x1. Mudança de 44 horas para 36. Matheus, você trabalha quantas horas hoje, Matheus? Donizete, jornalista é que nem médico, né? A gente trabalha full time. A gente tá ligado sempre na notícia, a gente tá passando na rua, vê uma coisa, vira pauta. É assim. Jornalista é igual médico. Não para nunca. Não. Vamos para o próximo assunto, Matheus. Vamos lá, Donizete, vamos para o próximo assunto, porque o Brasil perdeu 58 milhões de vacinas vencidas no governo Lula. É manchete hoje no jornal o Globo. Que notícia triste, hein?
É irresponsável, né? Porque isso aí salvaria vidas. Lê a matéria aí, Matheus. Vamos lá. Segundo o jornal Globo de hoje, tá? Uma radiografia inédita da utilização de vacinas no Brasil mostra que o governo deixou vencer 58 milhões de vacinas contra diferentes doenças desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, revela Sara Teófilo. É um aumento de 22% em relação aos 48 milhões de imunizantes desperdiçados por passarem da validade em todos os 4 anos do governo Bolsonaro. O levantamento foi feito com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde via Lei de Acesso à Informação. Além da perda de imunização da população, o prejuízo financeiro com o descarte das vacinas chega a 1,75 bilhão, Donizete. Na atual gestão, dos 58 milhões de imunizantes descartados, quase 46 milhões eram contra a Covid, mais a doses vencidas para prevenir DTP, que é difteria, tétano, certo, Donizete, e pertussis, e febre amarela, entre outros. O Ministério da Saúde alega que parte das vacinas perdidas em 2023 foi reflexo de estoques herdados da gestão anterior e critica a postura negacionista e antivacina da gestão Bolsonaro. Olha, Matheus, essa briga de Bolsonaro e Lula pode render até 2026. Aí tem gente que diz assim, o Lula só nomeou amigo para o governo dele. Não, o Lula nomeou o Centrão. O Centrão não é amigo do Lula. Você concorda, Matheus? Donizete, Centrão é perigoso, inclusive, né? E o Centrão está muito organizado, muito grande. E não é à toa que o Guimarães defendeu em entrevista ontem à CNN a aliança do Lula e PT com o Centrão. Só que o Centrão precisa querer essa aliança. Não está certo que o PT, mesmo estando no governo do presidente Lula, o Centrão vai apoiar a reeleição do Lula. Né? Não está certo. Pois é, vamos ouvir? Vamos ouvir o Guimarães, Donizete, falando sobre esse assunto? A gente tem aqui, que inclusive... E ele dizendo que não é candidata. Não é que ele não queira, é que ele não tem força a ser presidente nacional do PT. E ele quer ser senador. Será que ele tem chance, Matheus? Será, Donizete, que o cearense vai votar? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ouvir. Fala aí, Guimarães. Eu sempre militei no PT, meu compromisso com o PT é inarredável. Eu sou o que eu sou hoje, eu devo ao PT. O presidente Lula pediu para a presidente Gleice conduzir o processo, ela vai conduzir, e aquilo que o partido debater e discutir, eu estou para servir o nosso projeto. Evidentemente que o PT nacional e o PT do Estado tem como centralidade a minha pré-candidatura ao Senado Federal no Ceará. Isso... se eu tiver que fazer uma opção, eu faço a opção pelo Senado, porque é um projeto enraizado lá e na disputa de 2026. Mas nós vamos discutir com toda tranquilidade. O que eu quero é que o partido considere que essas eleições no Nordeste têm peso. Não necessariamente não é uma região contra a outra, que o nosso projeto é nacional, nós representamos um projeto nacional. Mas, de qualquer maneira, tem que se considerar o peso do PT no Nordeste, as vitórias que nós alcançamos lá. Além da vitória de Fortaleza, nós tivemos uma extraordinária votação em Olinda, em Natal, a Natália quase ganha a eleição, se não fosse a rede de fake news que fizeram lá, ela tinha ganho, quase ganha em Teresina. Portanto, o Nordeste é a fortaleza do PT, serve de referência para o país. Portanto, é trabalhar muito com humildade, com tranquilidade, sem atropelar. E qualquer um que for presidir o PT tem que ter um novo programa para o PT. Tem que fazer reformulações e o PT se dar conta de uma questão que para mim é central, que eu vou encerrar. Viu? Daqui é o seguinte, nós temos que construir um caminho para que em 2026 a gente consolide uma aliança da esquerda com o centro para ganhar as eleições e derrotar os inimigos da democracia no Brasil. Você viu aí, né, Matheus? Vi aí, Donizete, é isso. E o Lula, no exemplo, o PSD definiu ontem, Matheus. Tá ouvindo, Matheus? Sim, tô por aqui, tô te ouvindo.
que não vai ter mais candidato a presidente do Senado. A senadora Elisiane, do Maranhão, não é mais candidata, vai apoiar o Davi Alcolumbre. Ou seja, o Centrão Light, que é a União Brasil, vai ficar com a presidência do Senado. Na Câmara, a eleição do Hugo Mota é uma eleição mais do que provável. Só tem hoje a candidatura do Antônio Brito solitário. O Hugo Mota pode conseguir o apoio do Antônio Brito, do PSD, e ser candidato único. Está difícil para o Antônio Brito manter sua candidatura. Está muito difícil. Mas a gente está acompanhando isso todo dia. Tem mais alguma coisa? Vamos dar uma paradinha, mano. Vamos lá, Donizete, bora tomar um cafezinho, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta porque tem muito assunto no Momento Nero, hein? Tá certo? Tá. Voltamos daqui a pouco, 7h31. Momento Nero. Vamos lá, Donizete, nesta quarta-feira a gente vai acordar quem? O Bigodinho, prefeito de Acopiara, tá um caos na cidade. E o prefeito sumiu. Antônio Almeida, vai lá, Tata, acorda aí, cadê ele? Cadê ele? O desmonte de Acopiara tá grande, viu, Matheus? Que é isso, hein, Não Donizete? tem merenda escolar, não tem transporte escolar. Cortaram a água de todos os prédios públicos. A prefeitura está devendo R$144 mil de débitos atrasados à CAGES. Não tem medicamento. Gente, como é que o prefeito termina o mandato? Eu acho que ele não imagina voltar mais e abandona tudo desse jeito. O prefeito eleito está desesperado com o rombo que vai receber de dívidas e fez um apelo para que o Ministério Público converse com Antônio Almeida, o Bigodinho, para resolver isso. Leia a nota aí do prefeito eleito, desesperado. Ele diz o seguinte, Donizete, abre aspas, descaso em Acopiara, prédios públicos sem água. Mais uma notícia revoltante sobre o abandono da nossa cidade. Devido a uma dívida acumulada de mais de R$147 mil com a CAGES, diversos prédios públicos de Acopiara tiveram fornecimento de água cortado. A atual gestão, que não paga essas contas desde julho, coloca em risco mais uma vez serviços básicos que atendem nossa população diariamente, fecha aspas. Tá difícil, viu, Matheus? Sem dúvida, Donizete, como é que vai ficar sem água? Antônio Almeida, o senhor, com a responsabilidade que já foi prefeito tantas vezes, não pode deixar isso terminar desse jeito. Mesmo o senhor sendo oposição ao do futuro prefeito, não é pelo prefeito eleito, é pelo povo. A Acopiara não merece isso não, gente. O senhor foi afastado várias vezes, voltou. Então honre esse mandato, não deixe esse desmonte campear aí. É um absurdo. É um apelo que eu faço até o senhor. O espaço está aberto para o senhor justificar. Eu pensei que era 144 mil, 147 mil de dívidas da CAGES. E o hospital está sem nada, sem condições de funcionar. Cadê o dinheiro de Acopiara, Matheus? Está indo para onde? Boa pergunta. Vira a página, Matheus. A vizinha Acopiara, vamos a Iguatu. Vamos lá, Donizete, já vamos para Iguatu, então? A gente vai reforçar o que aconteceu ontem, né? A gente falou aqui a questão do dinheiro que a prefeitura estava bloqueado da prefeitura, né? É uma fortuna, mais de 50 milhões bloqueados, né? Isso. E porque desapropriaram terrenos da gestão do Agenor Neto e o Agenor Neto disse o seguinte, então o valor eu desapropriei pelo valor legal. Se pagaram mais é porque era uma área rural que virou urbana, porque não defenderam a prefeitura. Aí eu não estou dizendo nada, está aí a nota dele,
Eu disse que ele tinha direito a se defender, ele mandou a nota, a gente lê, porque é lamentável. Iguatu está quebrado, o município está falido, dinheiro não tem, está tudo bloqueado para pagar a dívida dessas desapropriações. Se o Edinaldo tem culpa ou não tem culpa, a sociedade precisa avaliar e se manifestar. O Ageno Neto se exime de responsabilidade. Diz que desapropriou um terreno para construir casa. Só que desapropriou por 99 mil e hoje esses 99 mil viraram milhões. Lê a nota dele, Matheus. Vamos lá, Donizete. Tem algumas aspas aqui, mandaram em forma de texto com algumas aspas do deputado e a gente vai ler aqui na íntegra. Diz o seguinte, abre aspas, em declaração o deputado Agenor Neto explicou os motivos e o processo da desapropriação de um terreno em Iguatu para a construção de casas populares. Segundo ele, a área adquirida por 98 mil estava situada em uma zona rural do município. Abre aspas para a fala do deputado. Quando fiz essa desapropriação para construir casas populares, fiz por R$98 mil. Era uma área rural em Iguatu, fecha aspas para o deputado. O texto continua. Agenor Neto destacou ainda as melhorias realizadas na região, como a construção de uma nova avenida que margeia a Sabino Antunes, abre aspas para o deputado. Abri uma avenida margeando a Sabino Antunes, uma área que antes não tinha infraestrutura. Coloquei também uma praça de esporte e cultura, fecha aspas, para o deputado. Agenor ressaltou que a intenção era proporcionar moradia digna para as famílias que viviam há décadas às margens do rio Jaguaribe. Ele disse: essas casas foram destinadas para realocar famílias que viviam há mais de 40 anos à beira do rio. Foi uma das primeiras ações da minha gestão. Ele explicou, informando que, posteriormente, a área passou a ser classificada como urbana. Por fim, Agenor Neto criticou a gestão de Edinaldo Lavor, acusando-o de omissão ao não recorrer sobre o caso, insinuando que havia interesses financeiros obscuros. Ele disse: a gestão de Edinaldo Lavor, por interesses financeiros e ganhos obscuros, não recorreu, concluiu então o deputado. A única pergunta que eu faço é porque que não foi pago essa desapropriação e resolveu esse assunto na gestão do Agenor Neto. Está aí, ao lado. E o Edinaldo Lavor, há espaço para ele se defender, por que ele não recorreu. Iguatu está quebrado, falido. Essa é a verdade triste. O deputado Agenor Neto se defende dizendo que fez uma desapropriação legítima para beneficiar a sociedade e que o município está vivendo isso hoje porque não houve uma defesa na justiça. Vira a página, Matheus. Próximo assunto. Vamos a Sobral, Matheus. Polêmica lá em Sobral, Matheus. Isso, Donizete. Tem polêmica lá em Sobral. Vai mudar o nome de uma praça? É isso? Me conte que conversa é essa. Tinha o antigo clube Palace Clube, certo? Era na Praça da Criança. Durante a gestão do Cid, em 2004, aí ele construiu essa praça e homenageou Cuba. Virou Praça Cuba. O novo prefeito disse o seguinte: Cuba não é democracia, é o comunismo que não é democracia. E vai mudar o nome da praça. Nem tomou posse, já chegou chegando o prefeito Oscar Rodrigues. Vai mudar o nome da praça. O Cid derrotado nas eleições para prefeito vai ficar caladinho. O Cid Gomes ganha até uma musiquinha. Ele, a partir de agora, tem uma musiquinha nova para ele. Não tem, Matheus? Tem uma musiquinha, Donizete. Que música é essa? Vamos colocar aqui para o ouvinte ouvir? Como é, Donizete? Do Raul Gil. Raul Gil. Vamos lá, vamos ouvir. Você não aceitou. Pegue seu banquinho. Maldade, Donizete, maldade. Olha, o Cid Gomes, falando de Cid Gomes, lá em Sobral ele só tem que pegar o banquinho e sair de mansinho, não tá mandando mais nada. O Cid Gomes, eu falei aqui que ele estava apoiando a candidatura de Fernando Santana, mas é bom todo mundo saber. Você sabe que ele foi ao governador Elmano, e ele chegou para o governador Elmano e peitou o Elmano. Ele não entendeu que ele não é mais o dono do Ceará, sabe?
Ele olhou e disse assim: ó, governador, o PT tem o governo do Estado, o PT tem a Prefeitura de Fortaleza e agora quer a presidência da Assembleia. Isso não é certo. A presidência deveria ficar comigo, para ele, né? Assim, para indicar o Sérgio Aguiar, o Guilherme Landim ou o Salmito Filho. Na reunião estava o presidente da Assembleia atual, que é prefeito eleito, Evandro Leitão. Ele olhou para o Cid e disse: Cid, senador, quando o senhor foi governador, o senhor indicou o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, o senhor indicou o presidente da Assembleia, por que é que o governador Eumano não pode indicar o presidente de confiança dele? Por quê? Se não, por quê? Na verdade, o Cid queria a vaga do conselheiro do TCE. E o TCE, no momento certo, o Eumano vai conversar com as bancadas e indicar. Do jeito que o senhor indicou quem quis para o TCE, indicou a sua cunhada, o Patrícia Saboia, o Eumano vai no tempo certo indicar o nome ouvindo as bancadas para o TCE. O Cid não entendeu que a partir de agora, para ele só restou a musiquinha do Raul Gil. Bota de novo, Matheus, bota de novo. O Raul perguntou, você não aceitou. Pegue seu banquinho. O presidente da Assembleia está escolhido. É Fernando Santana. É o desejo do Eumano. Ele disse ao Diário do Nordeste que a bancada resolve, porque ele não quer trazer para si, mas está escolhido, não tem nem adversário. O Ciro Gomes, se resolver brigar, ele perde a vaga do Senado, e ele não vai perder a vaga do Senado. Cid precisa compreender que ele não é mais dono do Ceará. Vira a página, Matheus. Donizete, já que você está falando aí sobre as eleições na Assembleia, quem comentou o assunto foi o deputado Osmar Baquite, não é isso? O Osmar, que resolveu se rebelar, mas voltou atrás. Mas Osmar queria ser presidente, Osmar queria ser conselheiro, mas Osmar está falando só. Ele tem que se recolher e entender que não vai ter para ele a vaga de presidente da Assembleia nem de conselheiro. Mas ele quis falar grosso, se rebelou contra o governador Eumano e a abolição. Vamos ouvir o Osmar querendo falar grosso. E se não me engano, hoje no Instagram do governador, se não me engano, me comentaram que ele ouvia a base para decidir, né? Então, deixa ele ouvir a base. Quando ele ouvir a base, eu não posso dizer nada. Eu sou um liderado do governador e desse grupo. Então, o governador é que vai abrir, pelo que eu estou entendendo, abrir uma conversa com a base, mas a gente vai acatar sempre o que o governador disser. Mas você segue com o seu... Não sei, eu não tô igual aquele surdo, cego e mudo. Não fui consultado ainda, não fui nada. Apenas vou, o que o governador está estabelecendo aí é uma conversa com a base. Quando a base for chamada, eu sou da base, aí eu vou dar a minha opinião. Você segue com o seu nome como postulante à presidência? Eu não vou dar essa opinião, opinião. E aí, Donizete? Não é verdade, Osmar Baquite, amigo, Osmar Baquite foi consultado sim, e tanto foi que negociou para ele a primeira vice-presidente hoje ocupada pelo Fernando Santana. A verdade é essa. Agora, ele prefere dizer que não foi consultado. Se ele não foi consultado, por que é que ele aceitou ser primeiro vice? Vira a página, Matheus, a história é outra, está definido. Ah, Donizete, você vai brigar? Eu não vou brigar, que eu não voto. Eu só estou dando a verdade. Eu amo a verdade, Matheus. Eu amo a verdade. E comigo foi o será, Matheus. Tira a página. Agora, Donizete, vamos falar sobre a transição aqui na Prefeitura de Fortaleza para a gente encerrar nosso bate-papo? Ainda tem a história lá do Cariri. É verdade, Donizete. Pesado isso daí. O que você quer começar, então? Escolha aí. Não, falar do Cariri, deixa só um minutinho, porque é pesado demais. PCC, Beto da mídia,
é que a operação ontem rebote, que a gente fala, musiquinha da Federal, musiquinha da Federal, musiquinha da Federal. A Polícia Federal! O assassinato do empresário Beto da Mídia. Beto da Mídia foi assassinado em junho de 2023 em frente à academia em Recife. Ele é dono de postos de combustível de empresa de revenda de carro. Ele era sócio de político no Cariri, Matheus! Eita, Donizete. E agora tá vindo à tona que ele é do PCC, Matheus! Fácil não, hein? Beto da Mídia era do PCC, lavava dinheiro pro PCC, foi executado e esse crime gerou essa operação em 4 estados. Beto da Mídia é milionário. Ele cuidava da lavanderia do PCC. Eu nem sabia que o PCC estava no Juazeiro, no Cariri, com toda essa força, Matheus. Donizete, milhões de reais, empresas de fachada, construção, postos de gasolina, imóveis, veículos luxuosos, e aí, por aí vai, Donizete, é muita coisa. E elegendo políticos e sócios de políticos, Matheus. A Polícia Federal está investigando tudo isso, inclusive a relação do Beto da Mídia com a política no Cariri, Matheus. Matheus, a gente vai continuar esse assunto. Rodar o nome do político, Não, Matheus? Donizete, não faça uma coisa Pelo dessa. bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Não faça isso, Vai não. pra onde? Vamos pro nosso camarote, Donizete, pãozinho de queijo. Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo. E encerra o assunto. Mas é feia a história, viu, gente? É feia. Isso aí é o PCC, ainda tem o CV, viu? Ainda tem o vínculo do CV com o político no Ceará. PCC e CV elegeram 100 prefeitos, tá? Aí, para terminar, começou a transição. Sarto e Evandro Leitão se encontraram ontem, junto com a vice-prefeita Gabriela Aguiar. Houve a reunião à tarde das 2 equipes. Começou a transição em Fortaleza. Vamos ouvir o Sarto e o Evandro para terminar. Já aqui cumprimentando o prefeito eleito, a vice-prefeita eleita, deputada e coordenadora da equipe de transição por parte do prefeito Evandro Leitão. Nós temos aí algumas obras em execução, como escolas de tempo integral, centros de educação infantil, a conclusão de reforma de alguns postos de saúde. E eu fui exatamente a Brasília para confirmar a tramitação dessas operações de crédito. Nós temos lá na CAF, que é o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe, um processo, já é o 5º processo. Esse processo foi iniciado em 2023 e já está em fase adiantada de 150 milhões de dólares. O preço de hoje, estamos falando em torno de 768 milhões de reais para a infraestrutura urbana, que eu passei para o prefeito eleito. Temos uma outra operação de crédito junto ao Banco do Brasil, que essa já iniciou, de 425 milhões de reais. 80 milhões já foram repassados, eu passei aqui para o prefeito eleito. Temos também um crédito no FNDE, que foi um adiantamento que a prefeitura fez para o governo quando da construção das escolas de tempo integral, que a nossa gestão fez, né? E nós temos um crédito lá e temos também um crédito no Detran, que a gente está e a gente está fazendo todo um diagnóstico. Fortaleza é hoje a maior economia do Nordeste, a 4ª capital em população, então ela é uma máquina que ajuda a construir a vida de 2,5 milhões de habitantes. Aí, Donizete, já fez um resumão aí, né? Que o governador Elmano está pretendendo até 2026 investir 1 bilhão e 400 milhões para botar todas as escolas de tempo integral. Hoje está chegando aqui o ministro Rui Costa, da Casa Civil, vai se reunir com 5 prefeitos, vai discutir o PAC, amanhã vai visitar as obras da Transnordestina, vai se reunir também com o governador Elmano e deve se reunir com o prefeito eleito
Evandro Leitão, que falou também sobre a transição, né? Agora, essa notícia do governador investir mais de R$ 1 bilhão, 1.200.000, 1.400.000, mais de R$ 1 bilhão para transformar todas as escolas em tempo integral. A notícia maravilhosa para a educação cearense. Vamos ouvir Evandro Leitão falando sobre a transição, Matheus. Iniciamos efetivamente a transição, essa primeira reunião entre o prefeito Sarto entre eu e a Gabriela, minha vice-prefeita. Essa reunião ela irá startar o diagnóstico, o levantamento de dados de todas as pastas da Prefeitura de Fortaleza, no sentido de que, quando nós assumirmos a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente ter uma radiografia, um diagnóstico sobre a situação de obras relativa à questão, toda a questão de infraestrutura, mas para além da infraestrutura, a questão fiscal, financeira da Prefeitura. E para isso é importante que a gente possa, o quanto antes, também por isso, o motivo do nosso pedido para que nós pudéssemos iniciar já hoje com as equipes, sentarem e iniciarem os trabalhos, para que a gente possa o quanto antes ter toda essa radiografia. Eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a aproveitar qualquer pessoa que esteja hoje na gestão do atual prefeito Sarto. Inclusive, conversando agora com ele, dizendo que não iria ter caças às bruxas. Ele disse, não tem bruxas. E eu disse que, evidentemente, que não iria jamais fazer qualquer tipo de perseguição. Vamos nessa, Donizete. Terminou o nosso tempo. Terminou para dizer que o Agedor Neto me avisou aqui que tinha pago a desapropriação. O problema é que não aceitaram o valor e contestaram na justiça. E não houve a defesa da Prefeitura de Iguatu. Tá bom? Volta amanhã. Hoje o tempo estourou, Matheus. Vamos lá, Donizete.